Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Bom domingo a todos. E esta é a hora da Escola Bíblica Dominical. Por quê? Quem aprende, cresce. Vamos louvar a Deus, vamos orar e agradecer por mais esse dia e que Ele abra nossa mente, o nosso coração, para ouvir a sua voz, tá bom? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque tu falas conosco em qualquer situação, que estejamos prontos a ouvir a tua voz. Usa-me, Senhor, como canal de bênção para chegar àqueles que precisam ouvir a tua voz, assim como falaste comigo ao preparar esta lição. Fala com todos, ó Pai, que estarão ouvindo essa transmissão e que possamos pôr em prática a tua palavra, como temos aprendido até agora, que a fé sem prática é uma fé morta. Que realmente possamos, Senhor, estar atento àquilo que o Senhor tem para nos dizer nesse dia. Abençoe cada um que estará ouvindo agora ou que vai ouvir depois, mais tarde, mas que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações. É por Cristo Jesus que pedimos e agradecemos todas as coisas. Amém. Muito bem. Se você quiser, próximo slide, acompanhar a lição, você pode acessar o link que está aí das aulas ou das demais aulas, tem o QR Code aí, ou também o link ali embaixo para você acessar e saber o que está acontecendo nas demais aulas, tá bom? Então, próximo slide, estamos estudando o livro de Tiago, vimos na lição 1, abrindo a cena, que foi dando aquele pincelada sobre o livro de Tiago, o que iríamos aprender no decorrer dele. Na lição 2, o valor das provações. Pois é, provação tem valor. E Tiago, aí vimos Tiago 1, de 2 a 8, o valor da provação. Na lição 3, vimos o que devemos valorizar. Continuamos com Tiago 1. Na lição 4, ainda no capítulo 1, vimos provação e tentação. A diferença das duas, porque tem diferença. Não vamos confundir provação com tentação. Na lição 5, no capítulo 1, olha quanta coisa a gente pode tirar de um capítulo só. Deus é bom e é imutável. Na lição 6, praticando a palavra, não adianta só comer e não praticar. Na lição 7, aí já começou o capítulo 2. Fé sem parcialidade. Não podemos ser parciais, tá? Temos que ser imparciais. Muito importante também essa lição. Na lição 8, fé e obras. Como anda a tua fé? Acompanha as tuas obras ou não? Na lição 8, o perigo da língua sem controle, já no capítulo 3. Nossa, esse capítulo fala muito e temos que ter muito cuidado com o que falamos. Diz que essa lição é muito importante, assim como todas, né? Mas a língua, um órgão tão pequeno e quanto mal faz. Ou é bênção ou é maldição. Então, é muito importante essa lição também. Na lição 10, a verdadeira sabedoria. Da onde vem a verdadeira sabedoria? Lição 11, a origem dos conflitos e os meios para vencê-los. Quer dizer, temos conflitos, mas também
temos os meios para vencê-los. Já estamos no capítulo 4. Próximo. Na lição 12, próximo slide. Isso. Na lição 12, a maledicência é condenada. Você falar mal dos outros é condenação de Deus. Tiago 4. Lição 13, o perigo da autoconfiança. Pois é, autoconfiança é um perigo. Ah, você não assistiu essa aula? Ainda bem que temos ali todas as aulas gravadinhas, tá? Pode voltar lá e assistir. Lição 14, condenação aos ricos gananciosos. Já estamos no capítulo 5. Ai, esse aí também pega, né? Mas você pode assistir também ali e ver os slides que tem no link que começamos a lição. Lição 15, a paciência e suas recompensas. Pois é, a paciência tem recompensa. Na lição 16, juramento e oração. Pois é. O que será que fala sobre o juramento e a oração? E, por fim, chegamos à nossa lição, que é a última, a que encerra esse livro de Tiago, tão cheio de ensinamentos para a igreja. E são ensinamentos que podemos colocar em prática neste ano, que é o ano de cuidar. Cada lição nos conduz a um relacionamento, como devemos agir para cuidar também das pessoas, dos irmãos, daqueles que nos rodeiam. Então, e a lição hoje é acerca dos que se desviam. Ah, que será que Deus tem preparado para nós e essa lição? O texto básico é Tiago 5, 2 versículos, que são os dois últimos, que é o 19 e 20. Porém, eu não vou ler agora. Vamos ler depois. Mas vamos ler o texto devocional, que é Hebreus 2, de 1 a 4, que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nos apeguemos, tá junto, temos que ter elas assim, amarradas em nós. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois é, já começamos na lição. Próximo slide. Por isso, o versículo-chave é o texto-chave também de hoje, o texto básico, que é Tiago 5, 19 e 20, que diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Okay? Vamos gravar muito bem
esse texto na nossa mente, tá? Se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Próximo slide. Enquanto preparava essa lição, veio na minha mente essa pergunta que eu me fiz várias vezes e pude refletir. Vamos ver. Será que ao longo da minha caminhada com Deus, fui instrumento para afastar alguém da igreja por conta das minhas atitudes ou por conta de algo que eu falei? Vamos refletir, não precisam colocar no chat a sua resposta, eu não quero saber, mas reflita se as tuas atitudes, assim como eu refleti, ou aquilo que eu falo, o que eu falei, fez alguém se desviar do convívio da igreja? Fez alguém sair do convívio da igreja por algo que eu fiz ou algo que eu falei? Pois é, nós aprendemos no capítulo 3 sobre a língua, né? Próximo slide. O alvo da lição. O alvo desta lição é nos conscientizarmos que devemos nos preocupar com os que se desviam da verdade e que esta preocupação tem de ser transformada em busca por este pecador. Esse é o alvo. O que nós estamos fazendo com aqueles que saem da igreja? Ou com alguém que cometeu algum pecado? Nós o afastamos ou estendemos a mão e trazemos? Ou simplesmente bloqueamos? Ah, não, imagina, fulano caiu no pecado. Eu vou bloquear, não quero mais papo com ele. Eu vou bloquear, não quero mais ter papo com essa pessoa. O que nós estamos fazendo? Entender que o cristão tem que buscar aqueles que se desviam da fé. Amar aquele que se afasta do Senhor. Não é bloquear na tua rede ou não querer falar mais com a pessoa. Você tem que amar aquele que se afasta do Senhor. E esforçar-se para ser instrumento útil nas mãos de Deus, na condução daqueles que se desviam de Deus. Esse é o papel. E é isso tudo que nós vamos desmiuçar nesta lição. Então, vimos, no mundo animal temos dois que se diferenciam bastante. A ovelha e o porco. Pois é. A ovelha, se ela cai na lama, ela luta para sair da lama e ela grita para, se ela não consegue sozinha, ela grita para que alguém ajude a sair da lama. Né? Temos que entender, a ovelha com aquela lã, se ela cai na lama, o pelo dela, a lã que ela leva, é muito pesado para ela. Então, é terrível para a ovelha lutar contra a lama, mas ela tenta sair da lama e ela procura de todos os meios sair da lama. O porco já não, se ele vê uma poça de lama, ele já se joga na lama e gosta de ficar na lama e ele grita assim, se você tenta tirar ele da lama. E, no entanto, no encerramento da epístola de Tiago, e na epístola, aliás, Tiago
abre o seu coração pastoral e demonstra preocupação com as ovelhas, com os irmãos, que se desviaram da verdade. Ao fazer isto, nos ensina como devemos agir diante de tal realidade. Você entendeu? A preocupação de Tiago não era só com os que eram descrentes, os não cristãos, aqueles que não se converteram. Tiago agora está preocupado também com aqueles que se afastaram. E nós? Próximo slide. A quem o autor está se dirigindo nesta carta? Pois é, meus irmãos. Tiago usa esta expressão por 2 motivos que nós vamos ver. Os 2 motivos. E ela aparece em vários versículos dessa carta, porque Tiago, o homem dividiu em 5 capítulos, mas é uma carta só. Nessa carta, Tiago fala várias vezes, meus irmãos, e intensifica o uso quando parte para a sua conclusão. Pois é, no finalzinho, no final da carta, ele fala no capítulo 5, que a Vivi deu semana passada, tem 3 versículos que ele fala. No 13, 14, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Então, eles falam dos meus irmãos, ok? Então, vamos ver quais são esses 2 motivos principais. Para deixar claro, o primeiro, que está se dirigindo aos que pertencem à família da fé. E este é o motivo mais importante de toda essa carta. São irmãos porque creem no mesmo Senhor, Deus e Pai, como dizem Efésios, que vamos ler, Efésios 4, versículos 5 e 6, que diz: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, são irmãos que, porque creem no mesmo Senhor, Deus e Pai. Mas Paulo também menciona os falsos irmãos. Aham, você não sabia? Temos falsos irmãos, infelizmente. Em 2 Coríntios 11, 26, Paulo diz: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Aí eu fui procurar mais. Nosso Deus é verdadeiro e não se compraz com quem é falso. Ele não fica feliz com quem é falso. Falso é aquilo que é contrário à verdade. Um irmão que falta com a verdade age de modo falso. Todo cristão deve ser amável, mas também deve estar atento às meias verdades, quando proferidas. Tais palavras apresentam-se suaves, mas, no fundo, não são verdadeiras. A Bíblia é a fonte da verdade. Ela é referência para discernirmos
as falsas palavras e os falsos irmãos. Através da Bíblia, percebemos o que é joio e o que é trigo, os irmãos de verdade e os falsos irmãos. Falsos irmãos também encontramos Paulo escrevendo aos Gálatas. No capítulo 2, versículo 4, ele diz: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Mas também ele fala em Romanos sobre falsos irmãos. Pois é. Para você ver que não é uma dentro da igreja existe sim falsos irmãos, porque senão Paulo não seria tão incisivo nisso. Recomendo, irmãos, em Romanos 16, versículos 17 e 18, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Mas Êxodo também é um dos mandamentos. Diz, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Em Timóteo também. 1 Timóteo 4, 1 e 2, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Cuidado com a tua consciência. Como é que está? Pois é, temos que ter cuidado. Quem estamos ouvindo? Se alguém vem falar com você, contar alguma coisa de alguém, ouça as duas partes. Não fique só com aquilo que te falaram, ou aquilo que trouxeram para você. Chame, nós vimos isso numa outra lição, chame a pessoa que está sendo citada e vamos ouvir as duas verdades. Não fique só com uma. Cuidado para não sermos enganados com os falsos irmãos. Porque se a Bíblia fala tanto disso, é porque tem. E eu creio na Bíblia. E a Bíblia é atual. Então, vemos, sim, que muitos se infiltrarão nas igrejas. Muitos usados por Satanás se infiltrarão nas igrejas para haver divisão na igreja. Então, temos que tomar cuidado. E o outro motivo é para simplesmente continuar e concluir uma sequência de assuntos que começou em Tiago 1, versículo 2, que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Então, vamos colocar isso em mente. As provações é para que a gente possa crescer, que se intensifica ainda mais no último capítulo, quando usa a expressão se alguém entre vós. Aqui chegamos. Diz, no versículo 13 diz, se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. No versículo 14 diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e faça oração. Mas no versículo 19 ele diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade. Mas
Vamos analisar se no versículo 13 diz: está preocupado no primeiro caso, se alguém está sofrendo. Se alguém está sofrendo, né? Faça oração. Então vamos lá orar. Mas no segundo, no versículo 14, já diz: se há enfermos, aí já está falando, ó, está alguém enfermo entre você? Ah, chame os presbíteros da igreja e este faça oração. Mas no versículo 19 diz: se entre vós, alguém entre vós se desviar da verdade, se alguém, o que devemos fazer? E alguém o converter. Não está dirigido a um cargo específico da igreja. É para todos nós. É para cada irmão que está ainda firme na fé, trazer de volta. Não pisar, não excluir. Próximo ponto, próximo slide. Muito bem. Diz: o que o autor está admitindo? A verdade é que Tiago se refere nestes textos são os mandamentos cristãos e o conjunto de doutrinas que devem ser praticadas. Então, vemos lá no capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, temos que ser praticantes. A gente não pode só ouvir. Temos que pôr em prática aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, aquilo que estudamos. Não adianta só ficar entre nós. Temos que praticar aquilo. E aí agora vem o ponto: por que as pessoas se desviam da verdade? Perseguição. Então, vemos em Mateus 24, 9 e 10. Vamos lá para Mateus 24, versículo 9 e versículo 10, que diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo, esse mesmo, 13, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui vemos que é a perseguição por ser cristão, né? Mas é importante ressaltar que perseguições não significam necessariamente alguém nos ameaçando de morte ou espancamento. Calúnias, difamações e mentiras também são formas de perseguição. Vocês entendem a importância disso? O que estamos falando dos nossos irmãos? O que estamos ouvindo dos nossos irmãos? E que estamos fazendo
quando alguém vem nos contar alguma coisa do nosso irmão? Procuramos saber a verdade ou simplesmente o excluímos? Mundanismo. O próprio Tiago faz a expressão declarada que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso vimos no capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. João completa dizendo que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João 2,15. Então, o que estamos dando valor? Então, muitas pessoas se afastam porque a fé deles não está firmada na rocha. Então, simplesmente, eles abandonam porque o mundo é mais forte do que a fé em Cristo. Mas cabe a nós trazê-los de volta. Próximo slide. A fé superficial. 1 João 2,19. 2,19 diz: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. Então, diz que a fé superficial, estar na igreja há muitos anos, não é sinônimo de fé profunda. Então, pode ser que muitos anos, nossa, um crente de tantos anos, agora se afastou. Porque a fé dele talvez não fosse tão firmada na rocha. Não era realmente alguém convertido, e sim convencido, né? Então, temos que ter isso em mente. Também, quando formos procurar alguém que não vemos mais no nosso meio. Rejeitar a boa consciência. Ninguém se desvia da verdade da noite para o dia. É sempre resultado de um processo. Vamos ver o que diz em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, rejeitar a boa consciência. Mas em Mateus 18, 6, vai além. E cuidado, presta atenção nesse versículo de Mateus 8, 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Agora, voltando àquela pergunta inicial, antes de começar a lição. Eu tenho sido pedra de tropeço para alguém? Essa pessoa se afastou da igreja por minha culpa? Algo que eu fiz? Algo que eu falei?
Olha que diz aqui, Mateus 18:6, é muito importante você colocar a mão na consciência e ver isso, porque ó, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É forte, né? Prosperidade. Sabemos que cristãos se afastam de Deus muito mais em tempos de abundância que de escassez. Aí tem outros versículos para ver. Vamos ler só de Salmos. Salmos 62, 10, que diz: Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Então, quando a pessoa fica próspera, né, tende a se afastar, porque vimos numa lição que é mais fácil trazer aquele que está sofrendo necessidade, trazer a Deus daquele que tem tudo. Eles não procuram a Deus. Nós procuramos, infelizmente, o ser humano procura mais a Deus quando está precisando de alguma coisa. Está precisando de saúde, está precisando de alimento, está precisando de emprego. Aí ora, tem uma vida, né? Ai, lê a Bíblia e ora, e lê a Bíblia, ora, jejua, e quando consegue o emprego, vamos por assim, aí já começa a trabalhar, aí vai se afastando de Deus. Esquece. Então, temos que tomar cuidado também nesse ponto, né? E ver o que está afastando as pessoas. Envergonhar-se de ser cristão. 2 Timóteo, tem muitos versículos, né? 2 Timóteo 15, 16. 2 Timóteo 1, 15 e 16. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Porém, em Marcos 8:38, diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, não temos que ter vergonha do Evangelho, nem de declarar que eu sou cristã. Sim, eu sou cristã, eu sou conservadora, eu apoio a família, eu sou contra o aborto, eu sou contra a legalização das drogas, eu sou contra essa ideologia de gênero e não temos que ter vergonha de falar isso. Não temos. Porque nós temos que, sim, ser cristãos conservadores na palavra de Deus. E tudo aquilo que me afasta da palavra de Deus, tudo aquilo que não é coerente com o que a Bíblia diz, eu sou contra. E não temos que nos envergonhar por dizermos que somos cristãos e apoiamos e cremos a Bíblia e creio na família. E foi Deus que fez. Deus criou a família, é a menina dos olhos dele, porque a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. E nós não temos que ter vergonha de declarar isso e dizer: olha, eu sou contra, eu não concordo com você. Eu sou cristã
E eu creio na família. E eu creio em homem e creio na mulher. Porque Deus criou homem e mulher. E não temos que ter vergonha de declarar isso. Tem os problemas interpessoais. A ausência de perdão e reconciliação entre irmãos quebra a comunhão com o Pai Celestial. E nos textos de Mateus diz, se alguém entre vós, tal, você tem alguma coisa, tem que pedir perdão. Se você vê alguma coisa, tem alguma coisa contra o irmão, você tem que ir lá e falar. Então, temos sim que estar agindo com as pessoas e declarar o perdão. Perdoar é o principal. Temos sim que ter a ausência de perdão e a reconciliação quebra a comunhão com o Pai. Se você não consegue perdoar o teu irmão que pisou, fez alguma coisa contra você, você não deve difamar essa pessoa, você tem que ir atrás dela e falar, olha, meu irmão, você fez isso me magoou, isso não está correto, eu não gostei, mas eu quero pôr uma pedra disso. Eu quero que você saiba que eu te perdoo. E não deixar a pessoa se afastar. E não afastar a pessoa por alguma coisa que ela fez. Ou você acha que fez, porque alguém veio falar. Procura a pessoa, fala, tenta ver qual é a verdade. Não podemos deixar que as pessoas se afastem, a igreja tem que estar unida, a vinda do Senhor Jesus está próxima. E como vai encontrar a igreja de Cristo? Nós somos a igreja de Cristo. Como ele vai nos encontrar? Estamos nos preparando para esse encontro? Terceiro e último ponto. Próximo slide. Quem o autor está incentivando? O autor está incentivando alguém a buscar o desviado e alguém o converter. O termo grego para o verbo significa voltar ao caminho, regressar. Então, desviado não é só se desvia, né, dos caminhos do Senhor. Aquele que sai da igreja. Então, temos que fazê-lo voltar a Cristo. Alguém se preocupa com o desviado? Provérbios 24:11. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Nós temos que... A pessoa que abandonou a verdade é um pecador, no sentido de estar em pecado. E por isso precisa se arrepender do seu caminho errado e ser reconduzido à comunhão com Deus e com a igreja. Você não pode afastar, excluir essa pessoa só porque ela pecou. Quem é você para excluir a pessoa só porque ela pecou? Quem é você? Como diz Jesus, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ou o pecado do teu irmão é mais forte que o teu. Já pensou se Jesus falasse assim, não, você pecou, eu não quero mais papo contigo? Eu vou te excluir daqui. Eu não quero mais. Não, Jesus te dá chance de você voltar e se arrepender do seu pecado.
Por que que nós não podemos trazer de volta o pecador? Por que que nós não podemos perdoar o irmão que caiu? Alguém que esteja consciente da seriedade do caso. O convite é para salvar a alma da morte. O desviado, que saiu da via, do caminho, para ter vida e paz com Deus, ele precisa retornar ao caminho. Se acharmos que está tudo e para os desviados, jamais teremos disposição para buscar. Se nós, desde um ponto, não, deve estar tudo bem com ele, né? Nem vou procurar, nem quero saber do que ele está falando. Não. Temos que ir atrás e trazer ele de volta. Alguém que esteja disposto a pagar o preço desta tarefa? Lucas 15:4. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Marcos 8:36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ter uma igreja cheia de gente que está sarada, está bem, e não se importa com a que está se perdendo? Porque enquanto há vida, ela pode voltar a Cristo. Enquanto estiver viva, enquanto Jesus não voltar, há tempo para a pessoa se arrepender. Então, o que nós estamos fazendo para trazer a pessoa de volta? Ir atrás do desviado, muitas vezes, não é uma tarefa fácil. Mas eu pergunto, quanto vale uma alma? Como nós lemos na cotação de Jesus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Será que estamos dando valor a essas almas que se afastaram? Alguém que tenha convicção da preciosidade deste trabalho. No versículo 20 diz: "Sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados." Pois é. Ser usado por Deus para trazer um desviado de volta à comunhão do Pai Celestial e com a igreja é uma tarefa muito sublime. Salvar a alma de alguém e fazer com que seus pecados sejam perdoados é lidar com valores eternos. Nós não podemos perdoar os pecados da pessoa, mas sim podemos, quem perdoa os pecados é Deus, mas podemos sim nos colocar à disposição de Deus para que nos use a trazer essa pessoa de volta. Ela voltando, Deus vai perdoar os seus pecados. Então, sim, estamos dispostos a nos colocarmos à disposição de Deus para ir atrás das ovelhas que estão
errantes, aquelas ovelhas que se desgarraram do rebanho? Estamos dispostos a isso ou não? É muito trabalho, mas é nosso trabalho, porque Jesus dá importância a uma alma que volta para Ele. Conclusão, próximo slide. Alguém já afirmou que o caminho de volta para Deus começa com o coração quebrantado. Na verdade, não podemos converter alguém, nem podemos salvar alguém da morte, nem podemos cobrir os seus pecados. Entretanto, podemos seguir o exemplo de Jesus e colocar nossas vidas no altar de Deus para que Ele nos use para tão sublime, incomparável tarefa. Livro de Tiago foi, se você teve a oportunidade de estudar ele, sim, bastantão, ele nos dá as diretrizes de como devemos agir como irmãos e como igreja. Que o Senhor nos use não para bloquear, não para descartar aquele que caiu, e sim que nos use como mão que levanta o caído. Essa lição falou bastante comigo. Espero que, assim como Deus falou comigo, possa falar com cada um de nós para buscarmos aqueles que não vemos mais, que não falamos mais, ou que caíram, que tropeçaram, e possamos, sim, falar: olha, meu irmão, estamos aqui se precisar de mim. Pode contar comigo. Vem, o Pai está com saudade de você. Pai Celestial está com muita saudade de você. Então vem, pronto, volta para o Pai. Amém? Logo mais teremos a escola dominical dos pequenininhos, né, às 10 horas, como sempre. Então, coloque seu filho, seu sobrinho, seu neto na frente da televisão, do computador, do celular, que for, para assistir a aulinha dele, tá bom? Vamos orar para terminar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Usa-nos, Senhor, mas usa-nos para trazer as ovelhas que se desgarraram. Não deixe, Senhor, que nenhuma alma se perca, que não sejamos críticos, e sim aquele que ama e que cura, trata as feridas, assim como o pastor que foi atrás da ovelha perdida, curou as suas feridas e trouxe de volta. Usa-nos, Senhor, que possamos levar um unguento agradável para que essas pessoas que não estão mais com a gente, estão desviadas ou perdidas, que possamos, Senhor, levar o teu bom perfume, o teu amor e não as críticas. Ajuda-nos, Senhor, a ser servos fiéis a ti. Prepara-nos, ó Pai, para ter ouvidos atentos à tua palavra. Logo mais teremos o culto da manhã, teremos a ceia, que não, Senhor, não permitas que participemos da ceia com
alguma coisa que nos impede, mas que possamos ligar para as pessoas que ferimos ou nos feriram e reatar, Senhor, essa comunhão e contigo. Ajuda-nos, Senhor, a te servir como Cristo, que sejamos realmente espelhos da tua palavra, que sejamos praticantes, que não deixemos de lado, Senhor, tudo aquilo que tens nos ensinado através da, dessa tua palavra maravilhosa do livro de Tiago, que possamos pô-lo em prática. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe cada um que for ouvir essa lição agora, os que estão ouvindo, os que vão ouvir depois, mas que o Senhor possa tratar a cada um assim como trataste comigo. É por Cristo Jesus que oramos, agradecemos e pedimos todas as coisas. Amém. Bom domingo a todos.